Então, vamos lá. Esse então é o primeiro vídeo falando sobre marcha, né? Como que é esperada uma marcha humana normal, tá? Eu vou falar de forma bem simplória, bem tranquila, para todo mundo entender, para que não haja problemas em relação a isso. Na faculdade, quando a gente está aprendendo, todo mundo fica desesperado. Ai, quantas subfases, de como é tão dividido, né, o movimento de andar, sendo que pra gente é tão fácil, né? A gente faz isso tão automático que a gente não imagina que existe uma subdivisão que é considerada grande a princípio, quando a gente conhece, depois a gente vai acostumando, né? E aí é importante a gente entender quais são as subfases da marcha, quais são as fases, enfim, para a gente conseguir entender depois as dificuldades dos nossos pacientes. Então vamos lá, a marcha é dividida em fase de apoio e fase de balanço. Só lembrando que existem algumas referências que dão um nome diferente para algumas subfases. Eu sigo a Perry, que para mim é a minha referência, né, durante todo o mestrado, sempre quando eu estudei sobre isso. Então a Perry fala que existe a fase de apoio e a fase de balanço. Então, a fase de apoio, ela compreende a maior fase da nossa marcha. Então, ela compreende 60% do ciclo da marcha e a fase de balanço compreende 40% do ciclo da marcha. O que é um ciclo de marcha, tá? Um ciclo de marcha é quando você apoia o seu pé no chão, dá um passo. Na hora que você faz o apoio do calcanhar, é um passo, certo? Então, na hora que você dá um passo, vamos supor que eu dei o passo com a direita. Então, apoiei o calcanhar direito no solo. Então, a próxima vez que eu for apoiar esse calcanhar direito no solo novamente, a gente considera que fechou um ciclo de marcha. Então, é do apoio do calcanhar direito, no caso, até o novo apoio desse calcanhar direito. Pode ser o esquerdo, tô dando um exemplo só do direito, tá? Então, isso é considerado um ciclo de marcha. Então, significa que a gente faz um passo com a direita, um passo com a esquerda, um passo com a direita novamente, tá? Então, esse é um ciclo, tá? Então, a gente sempre analisa por ciclo, tá? Então, a fase de balanço é a fase que dá a impulsão, que faz com que o nosso pé avance para frente. E a fase de apoio é quando a gente joga todo o nosso peso corporal num dos pés para que a gente possa avançar o outro pé para frente, tá? Então, basicamente, a gente tem essas duas fases de extrema importância, tá? Para o caminhar. Mas, basicamente, se eu tenho uma fase de apoio ruim, a minha fase de balanço provavelmente não vai ser boa também. Se eu tenho uma fase de apoio curta, rápida, provavelmente minha fase de balanço vai ser rápida também, tá? Então, a gente costuma falar que a gente precisa iniciar esse ciclo de uma forma legal, para depois essa fase de balanço também ser legal, tá? Então, vamos em fins didáticos bem agora mesmo. Então, a gente tem 5 subfases de apoio e 3 subfases de balanço. Então, durante todo 60% do apoio, a gente divide didaticamente essa fase de apoio em 5 subfases. 5 porque passa mais tempo no apoio e as 3 de balanço porque passa só 40% menos tempo no balanço, tá? Então, essas 5 subfases sempre vai ter uma hora que o pé vai estar encostando, que vai existir o contato dos 2 pés no solo, e tem hora que existe o contato de um pé no solo. Então, quando tem o contato dos 2 pés no solo, a gente chama isso de duplo apoio. Quando tem o contato de um pé no solo, a gente chama isso de apoio único, tá? Então, assim, a diferença da marcha, do caminhar para a corrida é que sempre quando a gente está andando, a gente tem pelo menos um pé apoiado no solo, sempre. A partir do momento que eu tenho 2 pés fora do solo, aí a gente já chama de corrida. Em determinado momento da corrida, a gente está no ar, a gente tem 2 pés fora do solo. Então, essa é a principal diferença. Por isso que a corrida, às vezes, é mais difícil para quem tem um déficit, né?
Então, é importante a gente pensar que existem essas 5 subfases de apoio e essas 3 subfases de balanço, ok? As 5 subfases de apoio. Mais pra frente eu vou falar, eu acho que o vídeo vai ficar muito extenso, então mais pra frente eu vou falar de cada uma delas individualmente, tudo bem? Então, a primeira subfase a gente chama de contato inicial, depois a gente tem a resposta à carga, que é a segunda subfase, depois o apoio terminal, o apoio médio, depois o apoio terminal e depois o pré-balanço. São as 5 subfases de apoio. E as 3 subfases de balanço. Balanço inicial, balanço médio, balanço final. Então, daqui a pouco eu volto mais para a gente poder falar de cada uma especificamente, beleza? Um beijo! Oi, gente, bom dia para todos que me seguem. Eu estou iniciando atualmente um novo projeto, um projeto sobre reabilitação em pacientes com AVC. E é um projeto que, na verdade, a gente está no papel e está testando com alguns pacientes e realmente a gente tende a lançá-lo mesmo no ano que vem. E com tudo isso, eu e os profissionais que fazem parte desse projeto estamos sempre discutindo, estamos começando agora uma bateria de informações a respeito de cada quadro dos pacientes que a gente já vem atendendo. E eu resolvi, então, dividir isso com vocês. Dividir informação a respeito da reabilitação desses pacientes. Então, a gente está discutindo num dos grupos que a gente tem hoje sobre marcha. Tem uma paciente no qual a gente trabalha, que o objetivo principal é a reabilitação do andar, né? A queixa principal é a dificuldade na caminhada. E aí a gente vem trabalhando e se informando a respeito. Então, vamos seguir alguns vídeos hoje aí a respeito de marcha humana normal, e aí algumas informações sobre isso. Espero que vocês aproveitem e quem gostar, comenta, vai ficar nos destaques, tá? Mas quem gostar, comenta, fala, dê sugestões, o que vocês precisam saber, se tiver alguma dúvida, coloca lá, tá? Um beijo. O movimento de andar, sendo que pra gente é tão fácil, né? A gente faz isso tão automático que a gente não imagina que existe uma subdivisão que é considerada grande a princípio, quando a gente conhece, depois a gente vai acostumando, né? Então, vamos lá. Esse, então, é o primeiro vídeo falando sobre marcha, né? Como que é esperada uma marcha humana normal, tá? Eu vou falar de forma bem simplória, bem tranquila, para todo mundo entender, para que não haja problemas em relação a isso. Na faculdade, quando a gente está aprendendo, todo mundo fica desesperado. Ai, quantas subfases, como é tão dividido, né, o movimento de andar, sendo que pra gente é tão fácil, né? A gente faz isso tão automático que a gente não imagina que existe uma subdivisão que é considerada grande a princípio, quando a gente conhece, depois a gente vai acostumando, né? E aí é importante a gente entender quais são as subfases da marcha, quais são as fases, enfim, para a gente conseguir entender depois as dificuldades dos nossos pacientes. Então, vamos lá. A marcha é dividida em fase de apoio e fase de balanço. Só lembrando que existem algumas referências que dão um nome diferente para algumas subfases. Eu sigo a Perry, que para mim é a minha referência, né, durante todo o mestrado e sempre quando eu estudei sobre isso. Então, a Perry fala que existe a fase de apoio e a fase de balanço. Então, a fase de apoio, ela compreende a maior fase da nossa marcha. Então, ela compreende 60% do ciclo da marcha e a fase de balanço compreende 40% do ciclo da marcha. O que é um ciclo de marcha, tá? Um ciclo de marcha é quando você apoia o seu pé no chão, dá um passo. Na hora que você faz o apoio do calcanhar é um passo, certo? Então, na hora que você dá um passo, vamos supor que eu dei o passo com a direita. Então, de apoio e fase de balanço. Só lembrando que existem algumas referências que dão um nome diferente para algumas subfases. Eu sigo a Perry, que para mim é a minha
referência, né, durante todo o mestrado, sempre quando eu estudei sobre isso. Então, a Perry fala que existe a fase de apoio e a fase de balanço. Então, a fase de apoio, ela compreende a maior fase da nossa marcha. Então, ela compreende 60% do ciclo da marcha e a fase de balanço compreende 40% do ciclo da marcha. O que é um ciclo de marcha, tá? Um ciclo de marcha é quando você apoia o seu pé no chão, dá um passo. Na hora que você faz o apoio do calcanhar é um passo, certo? Então, na hora que você dá um passo, vamos supor que eu dei o passo com a direita. Então, apoiei o calcanhar direito no solo. Então, a próxima vez que eu for apoiar esse calcanhar direito no solo novamente, a gente considera que fechou um ciclo de marcha. Então, é do apoio do calcanhar direito, no caso, até o novo apoio desse calcanhar direito. Pode ser o esquerdo, tô dando um exemplo só do direito, tá? Então, isso é considerado um ciclo de marcha. Então, significa que a gente faz um passo com a direita, um passo com a esquerda, um passo com a direita novamente, tá? Então, esse é um ciclo, tá? Então, a gente sempre analisa por ciclo, tá? Então, a fase de balanço é a fase que dá a impulsão, que faz com que o nosso pé avance para frente. E a fase de apoio é quando a gente joga todo o nosso peso corporal num dos pés para que a gente possa avançar o outro pé para frente, tá? Então, basicamente, a gente tem essas duas fases de extrema importância, tá? Para o caminhar. Mas, basicamente, se eu tenho uma fase de apoio ruim, a minha fase de balanço provavelmente não vai ser boa também. Se eu tenho uma fase de apoio curta, rápida, provavelmente minha fase de balanço vai ser rápida também, tá? Então, a gente costuma falar que a gente precisa iniciar esse ciclo de uma forma legal, para depois essa fase de balanço também ser legal, tá? Então, vamos em fins didáticos bem agora mesmo. Então, a gente tem 5 subfases de apoio e 3 subfases de balanço. Então, durante todo 60% do apoio, a gente divide didaticamente essa fase de apoio em 5 subfases. 5 porque passa mais tempo no apoio e as 3 de balanço porque passa só 40% menos tempo no balanço, tá? Então, essas 5 subfases sempre vai ter uma hora que o pé vai estar encostando, que vai existir o contato dos 2 pés no solo, e tem hora que existe o contato de um pé no solo. Então, quando tem o contato dos 2 pés no solo, a gente chama isso de duplo apoio. Quando tem o contato de um pé no solo, a gente chama isso de apoio único, tá? Então, assim, a diferença da marcha, do caminhar para a corrida é que sempre quando a gente está andando, a gente tem pelo menos um pé apoiado no solo, sempre. A partir do momento que eu tenho 2 pés fora do solo, aí a gente já chama de corrida. Em determinado momento da corrida, a gente está no ar, a gente tem 2 pés fora do solo. Então, essa é a principal diferença. Por isso que a corrida, às vezes, é mais difícil para quem tem um DEF. Então, é importante a gente pensar que existem essas 5 subfases de apoio e essas 3 subfases de balanço, ok? As 5 subfases de apoio. Mais pra frente, eu vou falar, eu acho que o vídeo vai ficar muito extenso, então mais pra frente eu vou falar de cada uma delas individualmente, tudo bem? Então, a primeira subfase a gente chama de contato inicial, depois a gente tem a resposta à carga, que é a segunda subfase, depois o apoio terminal, o apoio médio, depois o apoio terminal e depois o pré-balanço. São as 5 subfases de apoio. E as 3 subfases de balanço. Balanço inicial, balanço médio, balanço final. Então, daqui a pouco eu volto mais para a gente poder falar de cada uma especificamente, beleza? Um beijo! Então, pessoal, vamos continuar falando o que eu estava falando mais cedo a respeito das subfases da marcha. Eu parei falando que a gente tem 5 subfases, né? E aí eu falei que eu continuaria falando a respeito de cada uma delas em separado.
Então, hoje eu acho que é interessante a gente falar da fase de contato inicial. E essa fase é uma das fases que eu acho que mais gera problemas no paciente com sequela de AVC, que é o foco aqui da nossa postagem. Então, no contato inicial, é a hora que a gente faz o apoio do calcanhar no solo. E esse apoio do calcanhar no solo, ele é importante para que seja o primeiro local de transferência de peso do pé. Então, o ideal é que, ao colocar o pé no chão, nós façamos isso com o calcanhar. E para que isso realmente aconteça, é necessário que a gente tenha alguns músculos íntegros. Ou seja, se meu pé estiver caído, eu não vou conseguir fazer o apoio com o calcanhar. Só que muita gente faz confusão a respeito disso. Na verdade, eu posso ter uma diminuição importante da ativação de alguns músculos que levantam o pé e mesmo assim fazer o apoio com o calcanhar. Então, eu só não consigo fazer o apoio com o calcanhar se eu tiver já um déficit do pé para baixo. O que seria esse déficit do pé para baixo? Então, uma pessoa que sofreu uma sequela de AVC, por exemplo, geralmente ela tem um padrão extensor de membro inferior. Isso não é regra, tá? Mas é comum, é típico acontecer isso quando tem uma lesão motora que gera uma alteração, uma lesão no cérebro que gera uma alteração motora. Geralmente, a alteração em espacidade vem com padrão extensor de membro inferior e padrão flexor de membro superior. Se essa espacidade for uma espacidade importante, o que vai acontecer? O pé vai ficar caído, vou ter uma espacidade do tríceps sural e o pé vai ficar muito para baixo. E vai ter uma dificuldade em reverter esse padrão da ponta do pé por conta do aumento desse tônus extensor de membro inferior. Isso quando o tônus está muito alto. Então, a gente vê aí um grau de tônus já em 3, 4, onde a gente tem possivelmente até uma deformidade. Quando tem deformidade, a gente não consegue reverter esse padrão. E aí percebemos que pela espacidade extensora, no caso do tríceps sural, a gente tem uma diminuição da ativação do tibial anterior, que é o músculo que levanta o pé. E aí, quanto maior a diminuição dessa ativação, mais difícil é de posicionar o calcanhar, né, o pé, de maneira a gente pisar, fazer o contato inicial com o calcanhar. Por que eu falei que geralmente essa é a fase que mais traz problema com o paciente com AVC? Primeiro, pelo padrão típico, né, do tônus extensor, que pode acontecer esses casos que eu acabei de citar. Segundo, pela falha do entendimento das pessoas em relação a essa dificuldade de posicionar o pé no contato inicial. Quando eu falo a dificuldade das pessoas de entender esse posicionamento do pé, eu falo dos profissionais. Então, uma grande parte dos profissionais se preocupa basicamente do paciente não ter dorsiflexão, de não conseguir levantar o pé para fazer o contato inicial. E às vezes ele não tem esse padrão típico desse tônus tão extensor, com grau tão alto, e sequer uma inativação tão alta de tibial anterior, assim, fazendo com que não consiga se posicionar o calcanhar no contato inicial. Isso acontece, essa falha de entendimento, acontece porque só se analisa o pé e não analisa-se outros aspectos, como o joelho e o quadril. Então, às vezes, o fato do paciente não conseguir pisar com o calcanhar não está no pé, não está nos músculos diretamente relacionados ao pé, e sim a outros segmentos. Eu já tive e tenho pacientes que têm tônus legal, um tônus 1, às vezes, um aumento de tônus, uma espacidade com aumento 1, grau 1,
que não é tão limitante assim. Depois eu vou falar um pouquinho mais das avaliações, então vou falar da forma como a gente faz essa avaliação de tônus para vocês, nos vídeos mais para frente. E que tem força legal de tibial anterior, mas que mesmo assim não conseguem posicionar o pé. Então, aí quando a gente vê o que está acontecendo? Um déficit no joelho, um déficit no quadril. Às vezes por não conseguir fazer uma flexão do quadril ideal. Então, no contato inicial, para posicionar o calcanhar como deveria, o quadril tem que flexionar para o pé avançar. Se o quadril não posicionar, não fletir, o pé não avança. Muito comum a gente ver um paciente com alteração do tônus extensor de membro inferior, mas que tem uma alteração maior, vamos dizer assim, glúteo máximo, e não consegue fazer, fica com tônus elevados numa extensão de quadril e não consegue fletir o quadril como deveria. E às vezes circunda o quadril na hora de dar o passo e aí, obviamente, não consegue apoiar o calcanhar como deveria no solo. Esse é um dos motivos. Mesmo que não circunde, faz uma flexão de quadril muito pequena e aí impede o posicionamento do pé como deveria. Então, esse é um dos fatores que a gente tem que prestar atenção e realmente ver se é o quadril que está gerando essa alteração desse contato inicial do calcanhar no solo. Eu falo isso porque o grau de dorsiflexão, na hora que a gente faz o contato inicial do calcanhar no solo, ele é muito pequeno. Ele é, em geral, pela literatura, de 3 a 5 graus. Então, para você fazer 3 a 5 graus de dorsiflexão, você não precisa ter uma força tão grande assim de tibial anterior, né? É importante que você não tenha uma contratura, uma deformidade daquela articulação. Uma vez que a tíbia está mais para trás um pouco, e essa ativação é muito mais pelo ângulo, esse ângulo de 3 a 5 graus de dorsiflexão acontece muito mais pela posteriorização da tíbia do que realmente pelo levantamento do pé. Então, a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção em relação a isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar numa situação que é um problema para um paciente com sequela de AVC, que é a perda de seletividade de movimento. Então, se a gente for parar para pensar, no contato inicial, quando a gente dá um passo para frente, a gente tem um quadril com uma flexão importante, geralmente 30 graus, o joelho com uma flexão pequena, quase indo para a extensão, e um pé em uma dorsiflexão pequena. Então, se a gente for parar para pensar, de 3 a 5 graus, como eu falei. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem um padrão flexor, de tríplice flexão. Só que a do quadril é muito maior do que a do joelho e do calcanhar. Então, eu preciso ter uma flexão grande de quadril, uma ligeira flexão já revertendo para a extensão do joelho e uma ligeira flexão do pé, uma dorsiflexão. Os pacientes de AVC, então, têm uma grande dificuldade de fazer 3 padrões diferentes, ou 2, vamos colocar assim, né? Uma flexão de quadril com uma extensão de joelho. O joelho vai quase para uma extensão. Então, geralmente, ele entra no padrão total flexor, uma medida que faz uma flexão total. Então, isso é um problema, né? Então, ele não consegue seletivar o movimento.